Gênese no lar. Mais um evangelho para o coração. Manhã de bênçãos, paz, renovação. Oração, interação. Agradecemos, Senhor da vida, pela oportunidade da reencarnação, pela família, pelos amigos, pelo alimento, pelo trabalho, pela santa doutrina espírita. Tanto nos ajuda nesse momento importante da nossa travessia nos planos terráqueos, em conjugação com a influência dos outros mundos, dos espíritos, que o nosso encontro favoreça o conhecimento das leis divinas e que tenhamos sabedoria e sensibilidade para adotá-las como modo operandi no plano da vida. Obrigado, Jesus. Obrigado ao patrono espiritual da FEAC por estar conosco, secundando esse trabalho. Amigo, amiga, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço de convivência. A princípio virtual, mas agora os laços já estão ficando cada vez mais fortalecidos no plano da fraternidade e da amizade. Portanto, formamos uma família, tendo Jesus o referencial para a nossa caminhada. Na manhã de hoje, nós teremos um tema muito especial: anti-obsessão. Mais à frente, espero que todos possamos compreender e construirmos juntos o tema. O nosso encontro prodigaliza momentos de oração. Já são 386 eventos. Espiritualmente o número é maior, por certo. Mas nós temos sido beneficiados com as orações. Súplicas, atendimento, libertação, reparação, cura. Por diversas oportunidades, nós passamos os olhos e depositamos o nosso coração nesta mensagem oferecida pelo Espiritismo. Cada dia a gente traz um livro diferente, em alguns momentos sequenciais, leituras, outras esparsas. Hoje, nós vamos voltar os nossos olhos para o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo final. Em episódios anteriores nós fizemos até essa sequência, vocês vão se recordar? Pois bem, então, vez por outra a gente retorna, pois sempre teremos elementos para aprender. E nesse capítulo das preces, nós vamos voltar os olhos para o item 77, que é prece pelos doentes. Uma vez que todos estamos em processo terapêutico, mas existem os nossos irmãos que passam por dificuldades maiores. Então Kardec sugere uma sequência de orações, abordando vários temas. E hoje, o item 77 trata da prece pelos doentes. Então vamos receber o nosso patrono espiritual Allan Kardec, que vem nos dizer o seguinte: as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós germens malsãos, às vezes hereditários. Nos mundos mais adiantados, física e moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades.
e com o corpo, e o corpo não é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. Temos, assim, de nos resignar às consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar a outro. Isso, no entanto, não é de molde a impedir que, esperando tal se dê, façamos o que de nós depende para melhorar as nossas condições atuais. Se, porém, malgrado aos nossos esforços, não o conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos passageiros males. Se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem, em certos casos não houvera posto ao nosso alcance meios de cura. A esse respeito, a sua solicitude, em conformidade com o instinto da conservação, indica que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. A par da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica. E o Espiritismo nos revela outra força poderosa, na mediunidade, curadora, e a influência da prece. Nós estudamos esse texto num vídeo que está gravado, disponibilizado nas playlists do nosso canal, especificamente a playlist Gênese no Lar, com o título Recursos Curativos. Fiz uma anotação aqui no meu evangelho, todo rabiscado. Esse evangelho aqui eu tiro para fazer aquelas cópias colas, sabe? Para na hora da prova você ter. Não. São anotações daquelas ideias que chamaram a atenção quando fizemos essa leitura. E por certo as ideias hoje serão outras. Por isso que nem sempre é bom marcar os livros, né? Faz a anotação à parte. Bom, mas se preferir... Pois bem, amigos, então nesse texto nós vamos trabalhar com Kardec algumas ideias importantes. Sob o ponto de vista da prevenção contra as doenças, o corretivo no que remonta ao processo evolutivo, sugerindo reparação, regeneração, sugerir, propor uma nova vida, um novo corpo, um novo estágio evolutivo. Isso depende da evolução intelectual e moral, não é mesmo? Então temos já a informação, sob o ponto de vista espiritista, metafísico, que as doenças são provas necessárias para o burilamento da alma. Elas são inerentes, conforme Kardec apresenta, e a ciência revela todos os dias, face à grosseria do mundo em que habitamos, não é mesmo? Vejam bem, a ciência, o homem empreende os seus esforços para superar os males e os limites. Então, vamos discutir sobre a saúde. Caminhamos para um tempo em que a saúde está sendo debatida priorizando a parte emergencial, sem dúvida, temos que socorrer as emergências. Mas o assunto abrange agora a parte profilática. Então, saúde, ela começa pelo um bom pensamento, saúde emocional, saúde sentimental, né? Vamos discutir o conhecimento das escolhas alimentares, das práticas, dos exercícios. Naturalmente, pela escolha de hábitos que favoreçam, que vão nos deslindando das paixões gradativamente.
Alguns adotam os métodos de ruptura radical, outros vão se conscientizando e se libertando gradativamente. Então, na verdade, nós temos que descobrir o que realmente vale para a gente. Lógico que as preferências do semelhante, as dicas, devem ser analisadas, pois a experiência do seu companheiro pode facilitar para que você faça uma escolha e percorra um caminho menos penoso do que ele, certo? Então, a inteligência comportamental aí entra em jogo. Nós vamos também observar que, face a esse cenário de enfermidades, doenças, que são resultado das paixões, dos excessos, do desgaste que nós mesmos implementamos para o nosso corpo, existem as doenças que independem da vontade atual, ou do comportamento, melhor dizendo. Podem ser hereditárias. E hereditária, sob o ponto de vista físico, mas existe a hereditariedade psicológica, espiritual, a dizer que temos doenças atuais que não se justificam agora, sob o ponto de vista das causas, mas remontam ao passado, certo? Aí a gente vai entender, por exemplo, por que crianças têm determinadas doenças que dialogam muito mais com o comportamento indevido de adultos no plano da atualidade. Compreenderam? Então, doenças graves, sob o ponto de vista renal, fígado, estômago, e etc, etc, etc. Os espíritos nos informam, por exemplo, e isso mexe com o coração da gente, porque quando o objeto de atenção é uma criança, objeto sob o ponto de vista didático, a referência, uma criança cega, uma criança com problemas motores. É um diálogo com situações pregressas, certo? Que a criança, na verdade, ali é o revestimento que é um corpo de um espírito que está naquele estágio. Mas quando em fases adultas, com livre-arbítrio, determinou acontecimentos, eventos, que repercutem muitas vezes em várias reencarnações. O drama do suicídio é um exemplo clássico, certo? Então, todas as escolhas elas trazem, por certo, repercussão e reparação. Então, ação, reação, reparação. Alguns autores usam outras expressões, mas a tríade é essa. Pensou, gerou um evento. Tempo, espaço necessário, até que surja um outro evento que venha estabelecer uma nova ordem. Certinho? Face às dificuldades que lidamos atualmente, somos chamados para usar a vontade, o impacto determinante para modificar. Certo, pessoal? Então, Kardec está falando sobre a importância da resignação e, ao mesmo tempo, da obediência à lei. Resignação é consentimento do coração, não é mesmo? Obediência da razão. Então, nós temos que nos resignar com aqueles fenômenos que independem da vontade e sermos obedientes à lei. E como que eu serei obediente à lei? E qual lei? Então, eu vou responder começando pelo fim. A lei divina. E a lei divina propõe a evolução. Então, seja obediente à evolução. E a evolução consciente parte de uma ação inteligente que vai detonar, que vai apertar um plug, um botão, uma tecla da máquina, do play, que vai acionar o mecanismo da vontade. Coloquei alguns ingredientes na frase para ficar didática, porque a vontade é o impacto determinante que vai gerar a nova vida. Compreenderam, pessoal? E uma das dicas poderosas é a oração. Por isso o tema aqui proposto por Kardec, item 77. Preces pelos doentes.
A oração intercessória. A oração que busca o benefício para si próprio e também para o semelhante. Certo? Quando nós começamos o Gênesis no Lar dizendo que é uma manhã de oração, de meditação, é porque nós estamos tentando abrir o nosso dia, engrinaldando com forças superiores, elevando o padrão, acionando o otimismo, a fé, a esperança. Do mesmo jeito que tu busca no desjejum as energias para operar, a oração se torna para a gente esse alimento vigoroso que nos sustenta durante todo o dia. Não estou falando daquela oração, Pai Nosso, me livra do mal e toca em frente. Não. Estou falando da oração sob o ponto de vista da transcendência, da busca pela sensibilização, para assimilar um conteúdo, e estar vinculado a este durante o dia inteiro. Então, qual que é o tema de hoje? Anti-obsessão. Oração pelos doentes. Durante o dia, se você tiver dificuldade quanto à sua memória, faz igual a vovó fazia. Ela colocava uma fitinha amarrada no relógio para não esquecer. E fica olhando para essa mensagem o dia inteiro. Preciso orar pelos doentes. Porque pode ser que nós encontremos ao longo do dia doenças, que podemos nos tornarmos médiuns. Aí Kardec vem falar sobre a importância da oração, da mediunidade e sobre o ponto de vista da ação fluídica, magnética. Você pode ajudar um semelhante que está vivendo um momento difícil. Quantas vezes o indivíduo bate na sua porta? Moço, o senhor tem aí alguma coisa? Aí o indivíduo fala assim, poxa vida, justo agora? Não, não posso. Ai, meu Deus. Tem momentos que não dá mesmo. Mas eu vou dar uma dica. Antes de se furtar da possibilidade de ajudar, respira fundo, ouça uma vozinha que é bem adocicada, sob o ponto de vista da bondade, mas muito firme, que é a da consciência. De repente, 2 minutos não vai alterar. Vai lá. O que você precisa? Já sabendo que o que ele pedir não necessariamente é o mais importante. Pois você pode dar para ele um tesouro que ele desconhece. A oração. Você pode olhar nos olhos dele e dizer, ô meu irmão, está aqui. O está aqui, toma, receba, o gesto, a entrega, é apenas a mediunidade operante. Ou seja, é apenas a ponte. Porque o que vale é você olhar nos olhos dele e demonstrar carinho, passar dignidade, apoio. Pode ser que a sua oração intercessória ali salve uma vida. Quem sabe ele está prestes a cometer o autocídio. Perceberam? É uma oração. Então não pense que é só a rezação. Aliás, espírita não reza, viu? Rezar é ficar repetindo, aquela tecnicamente falando. Não, o espírita ora. Oração é o diálogo do coração. Então, se você ficar repetindo palavras que mecanize essa relação, é preferível você não fazê-lo. Faça com as próprias. E não fique pensando que oração bem elaborada é a melhor. Porque pode ser muito pródiga de palavras, de poesia, mas são destituídas de sentimento. Filhinha, vamos orar, vamos pedir aos anjos proteção. Olha a mamãe ensinando para a filhinha, e a filhinha,
já prestes a apagar a luz, precisando de arrimo. Anjinho protege. Veja bem que expressão magnânima. Isso pode se transformar numa ponte luminosa para garantir bem-estar para todos. Então nós estamos orando, estamos meditando e também educando os nossos sentimentos. Nós vamos trazer, nesse momento, uma mensagem belíssima, ditada pelo espírito Albino Teixeira. Foi recebida por Francisco Cândido Xavier, está esculpida na pedra maravilhosa, luminosa, o livro Paz e Renovação, Espíritos Diversos. Eu gostaria de dar uma sugestão. Hoje, com os recursos tecnológicos, faça uma pesquisa e procure páginas ditadas pelo espírito Albino Teixeira para Francisco Cândido Xavier. Vocês vão encontrar pérolas, geralmente estilo, mensagens assim, bem sintéticas. Mas cada frase que o Albino Teixeira nos oferece são riquíssimas, de ensinamento profundo. Tecnicamente, ele vai falar sobre a anti-obsessão. Mas eu convido-os para a gente mergulhar nos planos filosóficos que favorecem o diálogo conosco mesmo, a profundidade do coração. Albino diz assim: anti-obsessão. Lembrando que estamos estudando os mecanismos das enfermidades, dos doentes, enfim. E a obsessão é o objeto principal das nossas reflexões como espíritas. Porque, inclusive, vamos falar das terapêuticas no dia a dia, no centro espírita, bem orientado, que usa dos recursos disponibilizados com segurança, com conhecimento. Vamos lá, primeira frase. Prejudicial, qualquer atitude tendente a acirrar a intemperança ou o ódio de nossos adversários. Uma vez, quem são os adversários? No plano da obsessão, são aqueles que se julgam credores, que sugerem cobranças, trazem dificuldades. Quando se aproximam dos encarnados, olham para eles como algozes. Algumas vezes, de uma forma consciente, propõem atropelos, adversidades, problemas, porque é uma maneira que encontram de usar a espada da justiça, da força utilizada. Então nós estamos diante de enfermidades que estão espalhadas pelo mundo, dentro dos lares, que os homens desconhecem, pois a ciência não comprova, a ciência humana, e Albino Teixeira dialoga conosco no trato com estas enfermidades e com aqueles que protagonizam-as. Então, repetindo, prejudicial qualquer atitude tendente a acirrar a intemperança ou ódio de nossos adversários. Forçoso transformá-los para o bem, a preço de humildade e de amor. Não vale caminhar sobre o lenho da mágoa. Aconselhável dissolver o peso morto de quaisquer golpes. Na fonte
do esquecimento. Inútil gritar contra as próprias dívidas. Imperioso examiná-las com serenidade para configurar com elas a maneira mais segura de pagamento. Ruinosa qualquer irritação à frente do obstáculo. Razoável estudá-lo para a devida superação. Absolutamente negativa a decisão de agitar as próprias cadeias. Justo analisar os motivos da prisão, a fim de saná-los. Amigos, convençamo-nos de que aversões, animosidades, conflitos acalentados e ressentimentos, sejam quais forem, são pontos de contato para tomadas de obsessão, e toda obsessão é entretecida de trevas. Não adianta, dessa forma, esbravejar contra as sombras. Para arredá-las, é preciso acender uma luz. Albino Teixeira. Eu não disse? Com poucas palavras ele fala tudo. Fala muito, que ninguém fala tudo, pois sempre terá algo a ser revelado. Pelos doentes, pelas enfermidades, pelos obsessores, pelos obsedados. O cenário da vida nos apresenta muitas oportunidades para compreendermos as nossas reais dificuldades a serem superadas. Uma delas é a obsessão. E a obsessão, como nós temos estudado, ela é gerada pelas nossas próprias escolhas. Se num tempo pregresso, geralmente optando pelo egoísmo, gerando problemas para outrem, a reação ela é imensurável. O cálculo deve ser quando optarmos, agirmos. Pois depois de feito, amigo, perdeu-se o controle. O próximo pode olhar para um erro e dizer: que pena, siga em frente. Mas ele pode também dizer: desgraçado, por que fizestes? Pode também ser dito: você me paga. Gerou o quê? A partir da teoria da heresia da separatividade, ódio, intolerância, não é isso? Violência. Então nós estamos diante do passado e do futuro, como expectantes. Estamos recolhendo o que semeamos e com possibilidades para semear para o grande futuro. Na caminhada temos que, então, resolver o que está pendente, que dialoga com o que foi feito, e também com a novidade, que é a porta que se abre para escrever um novo livro. Então nós temos aprendido com os espíritos que quando estamos dentro da casa espírita, participando de um evento como o de agora, nós somos enfermos e estamos sendo chamados para operarmos como enfermeiros do bem, vamos dizer assim. Porque a tendência é querer ser logo o diretor do hospital, né? Não se candidata a ser o serviçal ali dos primeiros postos. Aliás, tem uma bela história narrada pelo André Luiz no livro Nosso Lar, que para alguns, e é o que mais
toca o meu coração, ele foi um psiquiatra renomado no Rio de Janeiro, de muito conhecimento, professor. Ele deu uma modificada no painel e se apresenta como um médico no mundo espiritual. Existe a teoria do sanitarista. Eu fico mais com a primeira, mas isso é preferência, cada um tem a sua. A definir que ele era um intelectual da psique. Chegou no mundo espiritual, queria logo um emprego. Quando ele despertou, obviamente, né? Aí ele ficou tão envergonhado quando ele se deparou que era um caminho que tinha que ser percorrido e que partia das atividades mais simples. Principalmente quando chegamos no mundo espiritual adornados pelo personalismo, pela vaidade, pela presunção, arrogância. Então ele teve que começar dos postos mais singelos. Mas teve porque alguém disse para ele, não, André, você está muito... Não, não, não. Não teve nada disso. Porque no mundo espiritual, o valor está em você descobrir. É o despertar da consciência e a tomada de decisão diante do ato do dever moral. Compreenderam? Então, voltando, nós temos, nesse momento, um desafio. Descobrir as enfermidades que nos visitam, que batem à porta do amigo, do familiar, e precisamos de encontrar remédios, precisamos de professores, de educadores, precisamos de técnicos que conhecem das matérias, para que a gente possa se candidatar a, repetindo, resolver o que nos compete do passado e semear o novo futuro. E quanto à obsessão, vale lembrar que existe a auto-obsessão, que é a pior. O indivíduo tranca tudo, ele não quer melhorar. Ele fecha o circuito. Sabe o hipocondríaco? Aquele que adora o remédio? Não é? As moças chegam no shopping, qual é a novidade, nova moda, outono, verão? O hipocondríaco chega na farmácia, e aí, amigão, qual é o novo lançamento? Né? Para ficar bem redundante, o novo lançamento, porque o lançamento de ontem já não vale. Somos nós que fechamos as portas e nos julgamos o pior dos piores, o incompetente, o mais feio de todos, a vítima. É a doença do vitimismo. Perceberam? Essa doença, ela dá base para ações complexas e o indivíduo sempre se projeta como aquele que tem razão e o mundo todo está errado. Existe a obsessão de encarnado para desencarnado, existe a obsessão de desencarnado para encarnado. Não precisa nem de falar do encarnado para encarnado, né? Que é o marido e a mulher que se auto-obsediam e obsediam o outro o tempo todo, nas disputas injustificáveis dentro dos lares. Falei do marido e da mulher, porque eu tenho certeza que vocês todos, como nós outros, estamos aqui adocicando o coração, sendo resignado e obediente a muitas coisas que ou não compreendemos ou já começamos a verificar e nos candidatamos a viver com Jesus no relacionamento. Se não for assim, amigo, não tem durabilidade. Porque não adianta falar só de amor, esquecidos que o amor é um grande projeto. Prejudicial qualquer atitude tendente a acirrar a intemperância ou o ódio de nossos adversários. Esta frase, ela é suficiente para a gente estudar as demais depois que terminarmos o evento com calma. Debruça, mergulha. Porque vale sim. Escutar esses conselhos sobre o ponto de vista da necessidade de dissolver o peso morto de qualquer golpes na fonte do esquecimento. Inútil gritar contra as próprias dívidas. É necessário, é imperioso examinar com serenidade.
ruinosa qualquer irritação, razoável estudar o fenômeno, negativa a decisão de agitar as próprias cadeias, justo analisar os motivos da prisão. Perceberam? Cada lance, nós temos aqui a alertiva e a indicativa. Então, rebelar é injustificável. Precisamos de analisar. Precisamos de encontrar solução. Enquanto tiver o problema, afirma Carlos Drummond de Andrade, significa que não acabou. Vamos resolver os problemas. Ele termina essa mensagem, e eu estou passando um olhar assim bem rápido, repito, indicando que vocês aprofundem, mas ele termina dizendo que não adianta esbravejar contra as sombras. Para arredá-las, arredá-las. O que significa arredar? Qual a ideia? Olha, espera um pouquinho. Porque você não vai destruir a sombra. Você não vai rasgar o que foi escrito. Não funciona assim. Para arredar, pedindo uma trégua, espera aí, nós vamos resolver. É preciso acender a luz. Quando a gente acende a luz, a solução começa a aparecer. Por isso, a nossa oração pelo doente é fundamental. Kardec dá uma dica no item 78 e com ele nós concluímos o evento. Com uma oração. Senhor, pois que és todo justiça, a enfermidade que te aprouve mandar-me, necessariamente eu a merecia, visto que nunca impõe sofrimento algum sem causa. Confio-me, para minha cura, a tua infinita misericórdia. Se for do teu agrado, restituir-me a saúde. Bendito seja o teu santo nome. Se ao contrário, se me cumpre sofrer mais, bendito seja ele do mesmo modo. Submeto-me sem queixas aos teus sábios desígnios, porquanto o que fazes só pode ter por fim o bem de todas as criaturas. E a oração encerra o nosso evento com a seguinte expressão: dá, ó meu Deus, que esta enfermidade seja para mim um aviso salutar e me leve a entrar no bom caminho. Aceito-a como uma expiação do passado e como uma prova para a minha fé e a minha submissão à tua santa vontade. Allan Kardec. Ora nos ensinando. A oração principia pela humildade, pela caridade para consigo, para com o semelhante, numa relação superior, nobre, elevada com o Pai. Portanto, é uma relação filial que pressupõe sensibilidade, bondade, gratidão. A oração que parte do coração. Obrigado, meu Pai. Obrigado por mais esse momento, pelos amigos. Rogo, Senhor, que a tua sacrossanta sustentação me ajude nessa travessia bendita. Ampara, Senhor, os familiares, os amigos, a humanidade. E que a reta caridade esteja
sustentando a nossa jornada, hoje, agora e sempre. A Ti, Jesus, Divino Rabi, amigo, obrigado, obrigado, obrigado. Me envergonho com a indignidade. Oferta-me o santo privilégio de servir, para estar contigo como Tu está comigo. Sê bendito, sê bendito, sê bendito. E ave seja o Teu nome. Ave Cristo. Endereçamos os votos de fé, de esperança, de motivação para todos, para você. Muito obrigado por estar conosco. Até o próximo evento. Gênesis no Lar. Evangelho para o coração. Valeu. Bom dia para todos. Que assim seja.